eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero pedir para quem não tomou o seu lugar que possa se posicionar. Se você puder se colocar de pé, eu te peço por gentileza, pois nós vamos ler a palavra de Deus, a palavra da vida, aquilo que nos direciona, nos guia. Então, como sinal de reverência, de respeito, eu quero ler com vocês primeiro João 4, versículo 23 e 24. Lá já. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Esse versículo é bem conhecido. Isso daqui eu estou lendo só para a gente ter um contexto do que eu quero ler com vocês de novo. E está em Salmos, o Salmo de número 100. Esse é bem curtinho. E diz assim: Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus.
Ele nos fez. Somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai pelas portas com ação de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e o bendizei, e bendizei o seu nome. Porquanto o Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade acompanha todas as gerações. Amém? Nisso, eu quis ler com vocês só para confirmar o que todos nós sempre temos dito uns aos outros, principalmente aqueles que vêm aqui, aqueles que têm tido a oportunidade de falar da palavra de Deus aqui na frente. Não é porque ninguém é melhor que ninguém, é só para trazer algo com que Deus quer falar com a igreja. E o que Ele tem dito é: entrai com júbilo, adorai-o, pois Ele é Deus, Ele é o Senhor. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. E nisso, Icaro é uma pessoa que sempre tem dito isso. Vamos adorar ao Senhor sem esperar com que os outros venham fazer aqui, sem que alguém precise falar, te dar um comando. A gente tem ouvido isso muito. A gente teve o prazer, a honra de conhecer o Reuel e a Dani, eles vieram aqui e falaram a mesma coisa. Algo que nós temos dito, algo que o Espírito tem dito à igreja. Nós já sabemos, nós temos visto, nós temos sentido, nós temos vivido. Por que ainda o Espírito precisa falar? Cantem ao Senhor, exaltem o seu nome, deem louvores e adoração a Ele, pois Ele é digno, Ele é o Senhor. Por que o Espírito precisa ficar falando isso para nós? Porque eu creio que ainda não chegamos à estatura do varão perfeito. Ainda não chegamos ao nível que Ele espera. Por isso Ele vive nos relembrando disso. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Então, meus irmãos, o convite que eu faço a vocês é: não esperem um comando, não esperem uma ordem, não esperem com que alguém faça ou peça para que você faça. Faça de bom grado, faça da sua vontade. Cadê a tua adoração espontânea? Onde está a tua vontade de adorar, de mostrar a Ele que você é grato? Onde está? Por que o pastor precisa ficar lembrando que a gente tem que colocar o nome no relógio de oração? Por que ele precisa lembrar que a gente tem que jejuar? A gente não precisa do pastor para ficar lembrando isso. Isso é nosso há muito tempo. Meus irmãos, me perdoem se eu passei aqui, mas eu creio, eu tenho orado para que Deus fale através de nós. Não só de mim, através de cada um que estiver aqui para falar com todos. E quando o pastor me pediu para trazer uma palavra para vocês, eu fiquei a semana inteira ouvindo o Reuel e a Dani de novo. E uma música que falou muito comigo, também o nome do livro deles é Ambiente de Glória. Por que nós precisamos ser lembrados que nós devemos fazer, que nós devemos provocar, que nós devemos lembrar que temos que formar, que construir um ambiente de glória, um ambiente de adoração. A glória é dele, toda dele. O que nós fazemos é provocar. Tudo que nós podemos fazer é chamar a sua presença. Tudo que nós podemos fazer é entregar o nosso melhor. Então, como igreja, parte dessa igreja, eu clamo a vocês, meus irmãos, que nos arrependamos dos nossos pecados, nos prostremos aos pés do Senhor, nos colocamos aos pés da cruz. Nós sabemos que o máximo que nós podemos chegar é nos pés de Jesus. E eu clamo, como parte do corpo, Pai, recebe. Em nome de Jesus, nós nos colocamos, nós nos prostramos, ó Deus. Nós nos colocamos e rendemos aos teus pés, Senhor. Pois nós sabemos que tudo que é bom vem de Ti. E tudo que nós queremos, Pai, é a Tua presença. Que venha até nós, Pai, esse ambiente de glória, esse ambiente de adoração que nós possamos construir, ó Pai, verdadeiramente em nós, em nossos corações, ó Deus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale através de nós, que o Senhor toque cada um dos nossos irmãos,
E também toque essa nação, toque essa cidade. Toque, Pai, em nós e através de nós. É o que te pedimos, clamamos em nome de Jesus. Amém. Dia e noite
chamando os levitas a restaurarem a casa do Senhor. Deus tem sido muito profético em nosso meio neste tempo. Tem trazido palavras muito específicas, e eu vi isso através do William essa noite. Às vezes parecendo ser chato e estar chamando, puxando a orelha. Mas, queridos, chegou um tempo de pararmos de brincar de ser crentes, ou da modinha de que eu sou evangélico, eu sou protestante. Começarmos a entender o que nós realmente queremos fazer e o que nós estamos fazendo. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu cumpro ou eu não cumpro. Não existe meio termo na palavra do Senhor. Sabe aquela coisa que não tem nada a ver, isso aqui eu posso fazer, estou exagerando demais? Precisamos vigiar muito nisso. O diabo tem sido muito sutil em mudar alguns detalhes muito pequenos para que possa nos distrair daquilo que realmente importa. Aqui no livro de 2 Crônicas, os levitas foram levantados, e aí fala o seguinte: havendo, pois, reunido e consagrado os seus parentes, reunido e consagrado, o que nós temos feito no relógio de jejum e de oração, nos consagrando ao Senhor. O que foi falado de dezembro de 2021 para 2022, manda o povo se consagrar, manda o povo jejuar, manda o povo se humilhar para que possa se purificar, porque eu vou descer. Se ele ainda não desceu, porque nós não estamos puros. Nós estamos clamando por um avivamento. Nós estamos clamando para que ele venha. Nós precisamos tomar posição. Eu falo nós porque eu preciso mudar muita coisa dentro de mim. Eu preciso tomar posição e realmente entender aquilo que ele tem chamado, aquilo que ele tem direcionado para fazer, e começar a parar de dar desculpa. Havendo, pois, reunido e consagrado os seus parentes, os levitas partiram para um trabalho de purificação da casa de Javé. Eles estavam purificando a casa de Javé. Nós precisamos purificar os templos onde nós estamos. De acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à palavra do Senhor, os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo do Senhor para o purificarem. E levaram para o pátio da casa de Javé toda a impureza que encontraram nas dependências do templo do Senhor. E os levitas a pegaram e a levaram para depositar no vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico de Javé. Durante mais de 8 dias consagraram a casa de Javé, o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Em seguida foram falar com o rei Ezequias e lhe prestaram o seguinte relatório: acabamos de purificar toda a casa de Javé, o Senhor, de Javé o Senhor, como também o altar do sacrifício com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da propiciação. Os pães foram sagrados com todos os seus utensílios. Da mesma forma, todos os objetos que o rei Acaz, durante o seu reinado, lançou fora, na sua insensata transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar de Javé do Senhor. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade e juntos subiram à casa de Javé do Senhor, levando com eles 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza, do santuário de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar de Javé. Então os sacerdotes o imolaram novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado, diante do rei e da assembleia, a fim de que lhes impusessem as mãos para a oferenda. E os sacerdotes imolaram, e do seu sangue derramando sobre o altar fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado, a fim de completarem o rito da expiação por todo Israel. Em efeito, era por todo o Israel. Os levitas, pulando por 26, os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar, e quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Javé, o Senhor, ao som das trombetas e instrumentos de Davi, o rei de Israel.
E assim toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem a fazer a oferta, o rei e todos que estavam em sua companhia se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé, o Senhor, com as palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles a louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e adoraram. Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: agora, pois, estáis consagrados a Yahvé. Aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graças. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram tamanho holocausto. O Senhor está nos chamando a consagrar Ele, a lavar o altar. Essa terra, como aquele templo, já foi um lugar de muita adoração. Homens que levantaram, que cresceram aqui e que fizeram um avivamento no qual chegou ao Brasil. Se você for olhar a história, e você vai ver essa escada, essa escala. E o Senhor está nos trazendo de volta para purificarmos a terra, para restaurarmos o altar do Senhor. Nós não estamos aqui cantando para que você fique feliz. Nós estamos cantando para exaltar o Senhor, para entregarmos a Ele o holocausto, para sacrificarmos a Ele. Então eu te chamo a cantar e a declarar que Ele é santo. Mas cante com seu coração. Cante como uma oferta ao Senhor. Cante como uma oferta ao Senhor. Não há outra canção a não ser santo. Não tem como expressar quem Ele é, a não ser dizendo que Ele é santo. Que Ele é santo. Feche seus olhos agora. Comece a expressar ao Senhor aquilo que realmente está de verdade dentro do seu coração. Às vezes nós precisamos falar para Ele: Senhor, é difícil. Senhor, eu não consigo me focar, eu não consigo ter consistência, Senhor. Mas eu preciso te encontrar. É um tempo de clamarmos pelo encontro verdadeiro com Ele, para que tudo possa realmente mudar.
Deus
coração que precisa entregar um pouco mais pro Senhor, e precisa mudar alguma coisa, eu quero te convidar a nessa música agora clamar pelo Espírito. Clamar pelo Espírito para que Ele venha de forma que Ele jamais veio na tua vida. Que você tenha um encontro essa noite com o Senhor de forma tão sobrenatural. Você não venha ficar de pé. Altares sejam derrubados na sua vida, para que levante um altar só, um altar de adoração verdadeira, fiel. Espiritual. Peça para Ele, peça para Ele, peça para Ele. Convidamos, Espírito Santo. Nós te damos a glória. Somente Tu és digno. Somente Tu és digno de ser adorado, amado. Nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor.
nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos aqui neste lugar, como o convidado de honra, Senhor. Vem e toma, Senhor, o lugar de honra, o lugar de primazia que nós dedicamos e preparamos somente para Ti, Senhor. Senhor, neste lugar o homem não é adorado, somente o Senhor é. Neste lugar há um altar, Senhor, dedicado e sendo preparado e edificado somente para o Senhor. Vem e receba, Senhor, a nossa vida como um perfume suave em Tua presença, Senhor. Pai, também coloca a minha vida diante do Senhor. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo fluindo através dos meus lábios neste lugar, Senhor. Para que nós continuemos a sermos edificados pelo Senhor, para a Tua honra e a Tua glória que nós oramos e Te agradecemos, aplaudindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, com toda a nossa força, com todo o entendimento, o Rei eterno, imortal, nosso amado da nossa alma, o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, família. Amém. Que alegria poder estar mais uma vez aqui, mais uma semana. Eu digo como alegria, porque eu poderia não estar aqui hoje, e acabei de me lembrar disso. Glória a Deus por isso. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da sua palavra, lançarei as redes. Amém? Imaginem a cena. Pedro, até então Simão, ele não havia ainda sido escolhido como um dos discípulos e futuros apóstolos do Senhor Jesus. E ele vai para a pesca e de repente ele pesca e trabalha a noite toda e nada encontra de peixe. E de manhã ele está lavando as suas redes junto à praia. De repente o Senhor Jesus está ali pregando a palavra, ensinando as multidões a respeito do reino de Deus. Ele compartilhava, ele impartia o seu coração, ele impartia aquilo que ele tinha, que era a vida e vida eterna. Ele compartilhava a sua vida com todos aqueles que estavam ali, com as multidões, pregando o evangelho do Senhor. E Pedro, cansado da pesca da noite, não havendo pescado nada, ele empresta o seu barco para o Senhor usa o seu barco. De repente, o Senhor Jesus, ele acaba de ensinar a multidão, de pregar a palavra de Deus, e ele olha para Pedro e diz: Pedro, Simão, vai um pouco mais profundo e lança a rede de novo. E Pedro, ele foi categórico, ele disse: mestre, segundo a sua palavra, eu assim o farei. Nós precisamos discernir, como eu sempre digo, os tempos pelos quais nós estamos inseridos. Deus escolheu a minha e a sua vida para estarmos nessa geração. Ele não escolheu-nos para estarmos na geração do século 1, ou do século 5, ou do século 10, ou do século 15. Mas Ele nos escolheu para estarmos na geração que iria preceder ou anteceder o regresso do seu Filho, do Senhor Jesus. Foi para essa geração que o Senhor te escolheu. E nós precisamos entender qual é a palavra que está regendo a terra.
Qual é a palavra que está regendo a vida? Como Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Deus predeterminou e escolheu um tempo para todas as coisas. Naquela noite, Pedro não havia pescado nada, ele pescou a noite toda, ele era pescador profissional, Simão até então, perdão. E ele não pescou nada. Quantas vezes nós tentamos, fazemos algo em determinada área da nossa vida e nada pescamos? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu diversas vezes. Não na pesca literária, mas em outras áreas da nossa vida. E de repente nós estamos vivendo aquela situação da nossa vida e de repente nada pescamos. E Pedro se depara chegando à praia de um homem ensinando uma palavra, ele pregando, ele ensinando para a multidão quando ele chega na praia da pesca. E segundo a palavra daquele homem, ele volta para a pesca. Agora, se eu discerno, preste atenção, Jesus ensinava para a multidão. A palavra que sai deste púlpito é o Senhor Jesus falando comigo e contigo diretamente, é o Espírito Santo transmitindo, compartilhando a palavra dele que está na Bíblia comigo e com você. Nós precisamos entender qual é a fonte que nós estamos ouvindo hoje. Você está ouvindo daqui. É uma palavra vinda diretamente do plano de Deus para mim e para a sua vida no mínimo. E Pedro discerniu a voz do Senhor e ele prontamente, o que ele fez? Ele usou de artimanhas, ele usou de desculpas, dizendo assim: mas já pesquei a noite toda, estou cansado, estou com sono, acho que eu não vou fazer isso não. Quantas vezes ele tinha jogado a rede naquele lugar, naquela noite? Porque a sua dívida era grande. Quantas vezes ele havia pescado, jogado a rede naquela noite para pescar, e nada havia apanhado de peixe? E mediante uma palavra que ele escuta de um homem que falava, ele pregava, ensinava com autoridade, ele resolveu obedecer aquela voz. E ele volta, a palavra de Deus diz que ele volta para o mar, volta para o lago de Genezaré. E ele joga a rede e ele precisa chamar os seus companheiros para que o ajudassem na pesca. Tamanha era a colheita dos peixes, como se peixe fosse colhido. Tamanha era a colheita dos peixes. Tamanha era a pescaria abundante, porque ele acreditou na palavra de um homem. Que dirá quando eu e você, que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, acreditamos ou damos crédito para a palavra de Deus? Pedro não sabia quem estava falando com ele até então. Podia ser qualquer um. Mas ele deu crédito àquela palavra. E aquela palavra serviu como base para mudar toda a sua história. A palavra que eu e você ouvimos é a palavra pelo qual o Criador dos céus e da terra veio na terra, deu a sua vida para ser a palavra, porque o verbo se fez carne, segundo João capítulo 1, o verbo se fez carne, o verbo encarnou, ele se tornou a palavra ela se tornou em Cristo, se fez em Cristo, para que eu e você ouvíssemos uma palavra que mudaria toda a nossa história. Como uma palavra mudou toda a história da vida de Pedro, da vida de até então Simão. Continuando, por favor, Gu. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique, quase iam naufragar. Ao vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu, após o milagre, quem estava falando com ele. Ele reconheceu quem estava falando com ele depois do milagre. A palavra de Deus diz em Salmo 119, não precisa pôr não, Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Olha a responsabilidade que a palavra de Deus tem por si só. Imagina só, lâmpada para os meus pés. Imagina um ambiente totalmente escuro. E de repente você pisa, ilumina onde você pisou, mesmo sem você enxergar. A palavra é lâmpada para os teus pés. A palavra serve para nos direcionar,
para nos guiar. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Pedro, ele acreditou numa palavra do Senhor que era para ele jogar a rede, para ir no mais fundo do lago e jogar as redes novamente. Quantas vezes nós temos ouvido vozes que muitas vezes nós não sabemos se vem da parte de Deus ou a parte do diabo, ou é a nossa alma falando muitas vezes. Como eu sempre digo aqui, há uma crença nos nossos dias de hoje, Deus falou aqui, Deus falou lá, Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. E muitas vezes as pessoas tomam atitude achando que é Deus e não é Deus. E muitas vezes deixam de tomar atitude porque era Deus falando. Porque não estão treinadas a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E essa voz, ela é só discernida segundo a intimidade entre o homem e o Criador. Entre eu e você, entre nós e o Espírito Santo de Deus, aonde a voz dele é inconfundível quando ele fala. É inconfundível quando ele fala. E sabe o que é mais poderoso nessa história de Pedro? Ele obedeceu, ele creu, mesmo sem entender com quem estava falando com ele. Filipenses capítulo 2, verso 9, por favor, Gu. Para entrarmos na palavra que nós vamos falar nessa noite. Aquele que estava falando com Pedro era o autor da vida. Era o que tinha e tem o poder da vida e o poder da morte. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O que é o primeiro e que será o último. O que por meio dele foram feitas todas as coisas e por intermédio dele também foram feitas todas as coisas. E por ele foram feitas todas as coisas. Era só esse que falava com Pedro. Era só esse que fala comigo e com você nessa noite. É só esse que fala comigo e com você quando nós abrimos a palavra de Deus. É esse que fala comigo e com você quando nós estamos em intimidade com o Espírito Santo de Deus. É só esse que falava com ele. O autor da vida estava falando diretamente com um homem simples. E aquele homem, ao desenrolar da história, ele decide fazer o quê? Simplesmente seguir aquele mestre. Simplesmente seguir aquele pelo qual deu aquela palavra de direcionamento para ele. E aquela palavra trouxe um fruto para a vida de Pedro. E diante daquele milagre, Pedro resolve acreditar naquele homem, deixar todos os seus negócios para trás e seguir aquele mestre que estava começando a se revelar para a humanidade. O Criador estava se revelando para a criatura. Tudo que era sombra no passado, no Antigo Testamento, que apontava para algo que Deus Pai estava fazendo. Pedro estava ali diante daquele que era o autor e consumador da vida. Pedro estava ali diante daquele que podia dar a vida e colocar a morte. O grande detalhe é que nós não conhecemos muitas vezes a quem nós servimos. Muitas vezes nós não discernimos a voz de quem está falando conosco. Certo profeta disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? E aquele que estava falando com Pedro é testemunhado sobre a vida dele, dizendo assim: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está sobre qualquer outro nome, por causa da obediência de Cristo, de se entregar voluntariamente para morrer a morte de cruz, mesmo sem dever, se entregou voluntariamente, ressuscitou ao terceiro dia, passando pela cruz. O Espírito dá testemunho sobre ele, dizendo: por isso também Deus o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Quer ver um demônio sair correndo? É só falar em nome de Jesus com ele. O demônio sai correndo. Porque não existe nome poderoso na face da terra como o nome do Senhor Jesus. Não existe.
Não existe demônio, não existe principado, não existe potestade, não existe diabo, não existe ninguém que possa ter maior autoridade e poder que o nome de Jesus. Não existe. Não existe. Pode deixar lá, Gu, por favor. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está sobre todo qualquer outro nome. Pode passar. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe um versículo, pode deixar aí, Gu. Existe um versículo em Romanos capítulo 10, verso 9, por favor, Gu. Verso 10, por favor. Romanos capítulo 10, verso 9. Diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nós confessamos a Cristo para quê? Alguém pode me ajudar? Para ser salvo. E em seguida da salvação, o que acontece? Ele se torna o nosso Senhor. Você sabe o que é Senhor? Você já buscou no dicionário saber a tradução de Senhor? Alguém pode me ajudar? Dono, o que mais? O que mais? Dono. Qual mais tradução, significado que nós podemos falar de Senhor? Proprietário. Amém. O que mais? Me ajuda aí, por favor, que eu estou com amnésia agora. Ele se torna verdadeiramente o dono, preste atenção, o dono da vida. Quando você reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu Salvador, em seguida ele se torna o seu Senhor. Você está dizendo para ele: olha, tu és o dono da vida, e tu és o dono da minha vida a partir de hoje. Você entra debaixo do senhorio de Cristo. Você começa a viver não mais debaixo do governo do mundo, mas você passa a viver e se submeter debaixo do senhorio de Cristo. E ele passa automaticamente a ser o seu Senhor. Nós estamos fazendo campanha na igreja, não é campanha, mas daqui a pouco vai começar a cantina para a gente arrecadar dinheiro para libertar famílias escravas no Paquistão. Você sabe o que um escravo passa? Você já estudou lá no Brasil, pelo menos, da escrava da princesa Isabel? Fui lá atrás agora. Quando libertou, assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos. Isso aconteceu também em Portugal, na África, em tantos outros lugares. As pessoas que ainda servem como escravos, eles têm um senhor deles. E eles têm que se submeter a tudo que aquele homem faz. Tudo que aquele homem manda eles fazerem. Tudo que aquele homem determina para eles fazerem. E se eles saírem de dentro daquelas 4 linhas, daquelas 4 leis descritas que eles podem fazer, eles são penalizados. Eu e você, quando saímos da palavra de Deus, nós temos um perdão, um arrependimento à nossa disposição, onde nós falamos: Senhor, me perdoa. E nós voltamos debaixo do senhorio de Cristo. Nós restituímos a nossa aliança entre nós e Ele. Aliás, a nossa aliança, a nossa comunhão com Ele, porque a aliança ela é inquebrável. Nós polimos a nossa aliança com Ele para ser mais polido, quando nós pedimos perdão a Ele. O grande detalhe é que essa geração, nós podemos dividir em algumas classes. A primeira classe de pessoas são aquelas pessoas que querem Cristo como, sabe aquela pessoa que você recorre ao tempo de emergência? Quando você precisa de um milagre, você vai, esfrega lá no gênio da lâmpada e o gênio da lâmpada vai fazer um milagre para você. Pessoas recorrem a Cristo muitas vezes dessa forma. Precisam de algo dele, vão e recorrem a Ele no tempo e na hora de emergência. Essa é a primeira classe de pessoas. Muitas pessoas querem fazer dele o seu protetor de emergência, ou o seu faz tudo, resumindo.
Ele pode ser isso? Até pode. Porque qual o pai que vendo um filho precisando de algo não vai dar? Não vai dar, sem eu pedir, sem você pedir, ele vai nos presentear. O detalhe é como nós estamos vendo esse Senhor, que Ele não é um socorrista na nossa vida muitas vezes, que antes de ser um socorro bem presente, que a palavra de Deus diz que Ele é, eu faço dele um socorrista muitas vezes. Só que a palavra de Deus diz que eu jamais vi o justo mendigar o pão. E a palavra de Deus também me diz que se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso que nós precisamos aprender a quem nós estamos servindo. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é Ele? Ele só é aquele que fez os céus e a terra e tudo que aqui há. Ele só é o primeiro e o último. Fora dele não há nada. Fora dele nada do que foi feito se poderia ter sido feito. Fora dele nada do que existiu poderia vir a existir. Sem ele não existia a vida, porque ele é a vida. Sem o Senhor, o Senhor, sem o Senhor, como eu sempre digo, ai de mim, ai de nós se não fosse o Senhor. A segunda classe de pessoas é aqueles que entendem que Cristo é o Salvador. Eles querem ser salvos, mas eles não querem se submeter ou viver debaixo do senhorio de Cristo. E o que é viver debaixo do senhorio de Cristo? É viver segundo a palavra de Deus. Isso é viver segundo o senhorio de Cristo. Essa é a segunda classe de pessoas. Elas estão dentro da igreja, vêm à igreja, sentam, cultuam o Senhor de sábado a sábado, terça a terça, até ofertam muitas vezes, até dizimam outras vezes, até louvam outras vezes, mas o seu coração está longe do senhorio de Cristo. E quando eu entendo o que é o senhorio de Cristo, eu entendo que o homem, quando ele está entendendo quem é o Senhor, ele está começando a entrar num caminho de maturidade. O homem começa a entrar no caminho de maturidade. E de repente essas pessoas que até conhecem a Cristo como o Salvador, elas começam a descobrir que Ele, além de ser o Salvador, além de ser o socorrista, Ele passa a ser o Senhor, o autor da vida, o Criador de todas as coisas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir buscar a sua noiva. E de repente nós começamos a nos amadurecer e entender que Ele é o Senhor da nossa vida. A palavra Senhor significa dono, significa mestre, significa Senhor absoluto de todas as coisas. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E eu quero te contar algo nessa noite. Se eu não quiser pregar a palavra de Deus, Deus vai levantar um outro que faça milhões de vezes melhor. O detalhe é que nós vivemos muitas vezes achando que Deus precisa de nós, irmandinha. Nós vivemos muitas vezes achando que Deus precisa do nosso louvor, Deus precisa da nossa adoração, Deus precisa da nossa vida. O detalhe é que Ele não precisa de nós. Porque Jesus falou que até se vocês não clamarem, se vocês não adorarem, até as pedras clamariam, adorariam, dependendo da versão. O detalhe é que essa geração, ela aprendeu a adorar o seu eu. É o egocentrismo, é o meu direito, é a minha vontade, o meu eu, o meu tudo. Mas quem disse que é sobre nós? É sobre o senhorio de Cristo. É sobre a primazia, é sobre a misericórdia do Senhor que se deu a conhecer por amor a mim e a ti. E falou, olha, eu vou me apresentar para o Yuri, eu vou me apresentar para o Cristiano, eu
eu vou me apresentar para o Gilmar, eu vou me apresentar para o José, eu vou me apresentar para o Paulo, eu vou me apresentar para o Douglas, eu vou me revelar para ele, eu vou me revelar para ela dia após dia a partir de agora. Porque o meu amor e a minha misericórdia por todos é tamanha. E por que Ele é o Senhor de tudo? Você já se fez essa pergunta? Por que Ele é o Senhor de tudo? Colossenses capítulo 1, verso 13, Gu, por favor. Por que Ele é o Senhor de todas as coisas? Sabe por que Ele é o Senhor de todas as coisas? Porque lhe foi concedido o direito de ser o Senhor de todas as coisas. Ele nos tirou do domínio das trevas. O que eu acabei de falar? Antes nós vivíamos numa jurisdição, debaixo de uma autoridade. Hoje nós vivemos debaixo da autoridade de Cristo. Ele nos tirou do domínio das trevas, da autoridade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou do reino das trevas, do reino da morte, debaixo de submissão de autoridade de demônios, muitas vezes, da morte, espírito de morte, e nos transportou para a vida, para o seu Filho amado, para o senhorio de Cristo. Pode passar. Em quem nós temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Só esse versículo já nos define magnificamente, poderosamente quem é o Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele deixou de ser o filho unigênito do Pai. Ele era o único filho. Quando ele vem, institui a nova e eterna aliança. Ele deixa de ser o unigênito, o filho único, para se tornar o filho primogênito dentre muitos irmãos que viriam ainda a ser irmãos. E somos eu e você também. Sabe de uma coisa que eu entendo? Ele não teve a síndrome do filho único. Ele quis ter mais irmãos. Só que esses irmãos, eles precisam escolher voluntariamente querer fazer parte do seu reino. Não é sobre pressão, não é sobre pressão, é sobre amor. Se você abrir a sua porta, Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta da sua vida, Ele vai entrar e vai cear contigo. E Ele vai se revelar para ti. E você já se perguntou por que muitas vezes Ele se revela mais para um e menos para outro? Por que alguém que tem o mesmo tempo de igreja, vamos supor, tem um maior entendimento sobre Cristo do que alguém que acabou de chegar muitas vezes? Ou alguém que acabou de chegar tem um entendimento muito maior do que aquele que está há muito tempo? Depende do seu nível de quebrantamento. Pode colocar, por favor. Ele é a imagem, pode passar. Volta, perdão, Gu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo que foi criado por Ele, tudo foi criado por Ele e foi para mim e para você ou não? Não, foi criado tudo por Ele e para Ele. Sabe o que isso me diz? Eu não sou a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Nós não somos. Diz aí para o irmão que está do seu lado, não é sobre você, mas pode passar por você. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Uau, antes de tudo existir, Ele já existia, e nele tudo existe. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. Quem já é mais antigo aqui já sabe.
Sabe por que o seu dedo se move? Porque o teu cérebro, a cabeça dá um comando para o seu dedo se mover. O seu dedo, ele não tem vontade própria. A igreja, ela só se move quando o cabeça, que é Cristo, diz para se mover. A igreja só pode fazer algo quando ele diz para fazer algo na palavra ou através do Espírito Santo. O detalhe é que muitas igrejas acostumaram a se mover, a ter vontade própria, não ouvindo a voz do cabeça, não esperando o comando dele. E o detalhe é que às vezes também nós somos assim. Nós queremos ter vontade própria, só que o nosso senhorio passou da morte para a vida, passou do mundo para Cristo. E eu preciso me enquadrar debaixo desse senhorio, eu preciso entender qual é a lei que rege esse senhorio, eu preciso entender qual é o tempo e o modo que está acontecendo exatamente agora na face da terra, na geração que o Senhor me colocou. Quer um exemplo? Moisés. A primeira vez que o povo reclamou que estava com sede, Moisés vai, pega o seu cajado e bate na rocha, e a água sai. Tempos mais tarde, o povo tem sede de novo. E Deus fala para Moisés: Moisés, agora é hora de você falar para a rocha, não é hora de você bater. E Moisés, por causa da murmuração do povo, o seu eu falou mais alto. E o que ele faz? Ele vai e não fala para a rocha. Ele vai e bate na rocha de novo. Funcionou? Funcionou. Mas não era o que Deus havia falado para ele fazer. Nem sempre o que deu certo há um mês atrás vai dar certo de novo na nossa vida. Porque existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Ao filho maduro, Deus vai, ao filho infantil ainda, bebê na fé, Deus vai tratar com leitinho. Mas ao filho maduro, é aquele que Deus está querendo que ele se amadureça por amor ao filho, Deus vai tratar com alimento sólido, aonde dentro da terra prometida, o maná não vai cair do céu. Nós vamos ter que correr atrás do alimento, nós vamos ter que dominar a terra, nós vamos ter que conquistar a terra para o Senhor, nós vamos ter que conquistar território para o Senhor. Agora, o detalhe é que nós estamos querendo ficar infantis muitas vezes, querendo ficar muitas vezes imaturos e não estamos querendo amadurecer. Deus quer amadurecer a sua igreja e nós estamos ainda batendo na rocha. Deus quer amadurecer a sua igreja, permitindo que ela tenha fé somente de falar com a rocha, para a água sair, nós estamos ali batendo na rocha ainda. Às vezes a igreja do Senhor é assim, às vezes nós somos assim, porque nós não estamos discernindo o tempo pelo qual nós estamos vivendo. Nós não estamos discernindo que nós saímos debaixo do governo das trevas, estamos debaixo do senhorio de Cristo. Aonde todas as coisas, se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar todas as coisas. Eu não preciso fazer campanha, eu não preciso correr atrás de tudo, não. Eu preciso correr atrás de Cristo, eu preciso ser como Ele, eu preciso santificar a minha vida. E a palavra de Deus diz que Ele vai acrescentar todas as coisas naturalmente. Naturalmente, igreja. Naturalmente, de forma natural. Sabe o que é natural? É quando chega no final da gestação, ao final dos 9 meses, o bebê vai sair para fora naturalmente. Pode ser de cesárea ou de parto normal, mas vai nascer. Não tem como. É impossível segurar aquilo que Deus fez. Somente eu e você temos o poder para isso, de abortar os planos de Deus. Somente eu e você podemos abortar os planos de Deus. Olha aí para o irmão que está do seu lado e diga para ele: não aborte os planos de Deus na sua vida. A igreja precisa aprender, preste atenção, a igreja precisa aprender a andar pela palavra do Senhor. Um homem maduro, ele anda pela palavra. Pedro, ele ouviu a palavra de Jesus e ele prontamente obedeceu. Eu e você estamos ouvindo a palavra do Criador dos céus e da terra, do autor da vida, e muitas vezes nós estamos ouvindo um homem falar, como se fosse um homem normal falar, mas não, é a palavra do Senhor que está dizendo comigo. E quando a palavra de Deus fala comigo, eu tenho que parar tudo, porque ela tem poder para me dar a vida ou a morte, ela tem poder para mudar toda a história, como mudou a história de Pedro, como mudou a história de tantos homens de Deus na Bíblia, como Deus deseja mudar a história de homens e mulheres no nosso meio. Pode passar os céus e a terra, mas essa palavra aqui, ela não vai passar.
Passarão os céus e a terra, mas essa palavra aqui, ela jamais passará sem que ela se cumpra, porque a palavra do Senhor é como a neve que cai do céu e nunca mais volta para trás. Ela não volta vazia, ela não volta sem cumprir a sua finalidade. Agora eis a grande pergunta: se a palavra de Deus não volta sem cumprir a sua finalidade, o seu propósito, por que muitas vezes não se cumpre na nossa vida? Sabe aquele ditado assim, quem tem promessa não morre? Essa semana eu ouvi muito disso. Pastor, fica tranquilo, você tem promessa, você não vai morrer. Ouvi muito disso. Mas quem tem promessa morre, se tiver em desobediência, se for da vontade do Senhor, morre. Moisés, ele carregou nas costas 40 anos o povo no meio do deserto. Ele entrou na terra prometida. Por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele desobedeceu a Deus. Um homem que tinha governado, liderado mais de 1 milhão de homens, que viu uma geração inteira morrer no deserto. Nasceu uma nova geração. Sabe por que Deus precisa muitas vezes matar uma geração? Preste atenção. Sabe por que Deus precisa matar uma geração para que a geração seguinte venha e cumpra o propósito dele? É porque a geração anterior tem o coração muito duro. Porque a geração anterior não tem o coração disposto a aprender. A geração anterior não tem disposto o coração a se quebrantar diante do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. E quando você pede perdão, sabe o que acontece? O GPS de Deus refaz a rota. Você não precisa fazer nada, o GPS de Deus refaz a rota automática na nossa vida. Se nós entendêssemos o poder do perdão, quando a palavra do Senhor Jesus disse assim: olha, gere fruto, produzir frutos, frutos de alegria ou de arrependimento? De arrependimento, fruto de arrependimento, meus irmãos. Gera vida e vida em abundância na vida daquele que entende o poder da palavra de Deus. Agora, sabe o que nós fazemos muitas vezes? Ficamos dando murro em ponto de faca. Por isso que eu preciso conhecer o Senhor e a sua palavra. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo eu tenha o primeiro lugar. Não. Para que em tudo o cabeça, que é Cristo, tenha a primazia, o primeiro lugar. Sabe o que Satanás quis fazer? Roubar a glória de Deus. Desviar a adoração que era para Deus. Quis desviar para Lúcifer. Até então Lúcifer ainda. Foi exatamente isso que ele quis fazer. Sabe quando você adora algo? Essa semana eu falava para uma pessoa: não existe meio termo na adoração. Ou você adora o diabo ou você adora a Deus. Algo você está adorando. Não existe meio termo. O que Lúcifer queria era receber adoração que ia diretamente para Deus. A sua vida sempre vai adorar a algo, porque o homem ele foi criado com um gene que precisa adorar a algo. Cristo, ele tem o primeiro lugar em tudo. Ele precisa ter o primeiro lugar em tudo. Obrigado, Nath. Como Senhor da nossa vida. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, que paz ele fez. Através do sacrifício dele, através da morte de cruz, ele trouxe a paz que excede todo o entendimento. Aquela aliança que estava destituída entre o Criador e a criatura, que foi quebrada através da vida de grandes homens. Aliança adâmica, aliança no Jardim do Éden, aliança com Moisés, aliança com Davi, aliança com tantos grandes homens de Deus. Cristo decide retomar ser o elo de ligação entre o Criador e a criatura, restabelecendo a paz entre Deus e o homem. Deus, quando ele olha para o homem, ou ele vê Cristo, ou ele vê uma pessoa morta. Porque quem não está em Cristo já está morto.
Ou ele vê Cristo em nós, que é a esperança da glória, ou ele vê somente uma criatura que um dia vai morrer e vai morrer eternamente. É isso que ele vê. Pode passar. A vós também que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más. Preste atenção. A vós também que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento. O que é estrangeiro e inimigo do entendimento? É aqueles que não entendiam a palavra de Deus. Nós éramos, entre aspas, ignorantes. Que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não tem entendimento em determinado assunto. Ela tem ignorância, não tem entendimento ou conhecimento. Nós não conhecíamos a palavra que trazia vida. Nós não conhecíamos verdadeiramente ao Senhor. Nós éramos inimigos por causa das nossas obras. Mas pastor, como assim? Me explica direito. Cada vez que o homem pecava no Antigo Testamento, todos os anos eles tinham que ir a Jerusalém, no templo de Salomão, para fazer o quê? Para sacrificar. Eles precisavam comprar um animal, dependendo da condição financeira de cada um. Ou era uma pombinha, ou era uma ovelha, whatever. Dependendo da condição financeira de cada um, eles compravam um animal, apresentavam ao sacerdote e aos levitas para que se fosse sacrificado aquele animal. E assim, o sangue daquele animal era aspergido pelo sumo sacerdote. No Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança, e ele aspergia assim o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança. Aquilo era sinal de remissão, de perdão dos pecados. E Cristo veio como o único cordeiro, como ovelha muda, em direção ao matadouro, e tomou o pecado de toda a humanidade, carregou sobre si e morreu numa cruz, como uma ovelha muda em direção ao matadouro, unindo o que estava desligado, que era a unidade, a aliança entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura. Então nós não entendíamos isso no passado, agora nós estamos entendendo. E nós precisamos entender que nós precisamos viver debaixo de uma nova jurisdição. Nós precisamos viver debaixo de uma nova palavra. Aquilo que eu entendia, aquilo que eu sabia, se não condiz com a palavra ou pela palavra pela qual eu e você estamos inseridos agora, nós já vamos chegar lá. Pode passar. Agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, aquilo que eu acabei de explicar, pela morte, a fim de vos apresentar cheios de pecado? Ou a fim de vos apresentar santos? Sem santidade todos verão a Deus? Sem santidade, segundo o livro de Hebreus, ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. É aquilo que eu falei no sábado passado. Nós precisamos entender que depois de aceitar a Cristo, batizar e depois desenvolver a nossa salvação, buscar a santificação a cada dia. O que é buscar a santificação, pastor? É aprender a palavra de Deus, aquilo que nós não conhecíamos antes. Passamos a conhecer e vamos colocando em prática, e assim nós vamos nos santificando a cada dia. Portanto, se você está errando em alguma área da sua vida ou pecando, você pede perdão para Deus, Deus tem amnésia, refaz o GPS da sua vida, a sua rota de novo. Em seguida ele faz um caminho novinho para você continuar trilhando na rota da sua salvação. E de repente você está se santificando fazendo isso. De repente você começa a aprender que fumar é pecado, você deixa de fumar. De repente você começa a aprender que mentir é pecado, você deixa de mentir. De repente você aprende que pornografia é pecado, você deixa de olhar pornô. De repente você aprende que tantas outras coisas são pecados, você vai deixando de pecar. Porque você quer se tornar e está se tornando como Cristo, você está se santificando, sua alma e o seu corpo. Você está no processo de santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. A fim de vos apresentar santos, inculpáveis e
irrepreensíveis diante dele. O grande detalhe é que a santidade e a obediência, elas viraram opção nos dias de hoje. E elas não são opção. Ela é uma verdade da palavra de Deus, que ela é inegociável. O diabo, ele tem espalhado por aí que santidade, ela é opcional. Mas a santidade, ela não é opcional, porque se fosse opcional, o livro de Hebreus não tinha falado que sem santidade ninguém verá a Deus. Vamos prosseguir, quase terminando. Volta um pouquinho, perdão. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, tornei-me ministro. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes. Quantas pessoas você acha que eu já vi sair dos caminhos do Senhor achando que estavam fazendo a coisa certa? Muitas, infelizmente. Aquele que conhece verdadeiramente a Cristo, aquele que conhece a palavra do Senhor, ele sabe que não tem caminho de volta para trás. Ele sabe que não tem caminho para a esquerda e nem para a direita. O caminho é só Cristo. Ele é o Senhor por direito, só por causa dessas coisas que ele fez. Por causa da obediência de um pai, de um filho para com o pai. E quando esse pai vê a obediência no filho, que quando era menino, ele não conhecia as coisas que traziam vida, que é a palavra de Deus. Ele conhecia as coisas do mundo, mas de repente ele começou a conhecer aquele socorrista, que ele deixou de ser socorrista para ser salvador, e que ele deixou de ser salvador somente para começar também a ser o seu Senhor. De repente aquele pai que viu aquele filho obediente no caminho da cruz, ele começa a observar a mim e a sua vida. Ele fala: olha, José está obedecendo, mesmo na cadeia ele está obedecendo, mesmo na cadeia ele está fazendo tudo com excelência, mesmo na cadeia ele não está murmurando, mesmo naquela situação de extrema dificuldade, ele mantém firme a sua fé, e ainda cresce, e ainda quer continuar fazendo todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. E ele fala: está na hora de eu liberar algo a mais na vida dele. É assim que Deus trabalha. Ele tem direito sobre toda a criação, porque tudo foi feito por ele e para ele. Ele tem direito pela redenção, por causa do sacrifício que ele fez. E ele tem direito por causa da ressurreição, que ele ressurgiu dentre os mortos, como eu e você também um dia. Se não formos arrebatados, se morrermos com o Senhor, salvos pelo Senhor, ressurgiremos também com o Senhor. Nós cristãos não vivemos para nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Sabe, eu amo dizer que a minha vida é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a vivermos debaixo de um senhorio que requer uma extrema obediência. Agora, essa extrema obediência vai determinar o nível que o Senhor pode dizer que nós estamos, como filhos imaturos ou filhos maduros. Eu entendo que o Senhor está amadurecendo a igreja de uma forma poderosa. O Senhor está amadurecendo a muitos, muito rapidamente nesses dias. Porque Ele precisa, até Ele precisa, mas é por causa da disposição do coração de muitos aqui nesse lugar. João capítulo 14, Gu, por favor, 14, 15. Jesus falou: se vocês me amarem, qual que é o restante? Obedecereis os meus mandamentos. A obediência para a multidão
a palavra obediência para a multidão pode passar despercebida, mas para mim e para você que somos discípulos de Cristo, ela não pode passar despercebida. A obediência da palavra de Deus, ela precisa reger a mim e a sua vida, porque é assim que Deus nos enxerga. É assim que Deus enxerga. Quer ver como que a obediência é extremamente importante? Filho pródigo. A parábola do filho pródigo. O filho pródigo saiu da sua casa, da casa do seu pai, e foi para uma terra gastar parte da herança que era dele por direito. O pai fez o quê? Deixou o filho pródigo ir. O filho que estava dentro da casa, quando seu irmão voltou, arrependido de tudo que ele havia feito, qual foi uma das primeiras frases que aquele filho que estava dentro da casa disse? Ele foi reclamar, porque o seu pai havia matado aquele animal que estava sendo cevado há tempos, por causa da volta do seu irmão. E o que o pai fala para ele? Filho, tudo que está aqui é teu. Por que ele não vivia de acordo com a palavra que ele sabia que o pai havia dado? O ensinamento do seu pai, porque ele não entendia, porque ele não conhecia o que regia aquela casa no mínimo. Se eu entendo que todas as coisas são por Cristo, de Cristo e para Cristo, e entendo que se eu amadurecer, simplesmente se eu obedecer, eu estou amadurecendo, o Senhor está vendo eu e a mim e a sua vida de uma outra forma. Se eu buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor vai acrescentar todas as coisas. Por que nós complicamos muitas vezes todas as coisas? Sendo que Cristo, Ele simplifica. O senhorio de Cristo serve para transformar a nossa vida. O Senhor está transformando a história de muitos nesses dias. Como Ele transformou a história de Pedro. De um simples pescador de peixes a um dos maiores apóstolos da Bíblia. Tudo por causa de uma palavra que ele ouviu do seu Senhor. Sabe qual é a diferença? Ele ouviu e obedeceu. Pastor, mas ele errou no meio do caminho? Ele errou e muito. Mas o que ele fez? Se arrependeu. Como diz o inglês, carry on, continua. Eu quero te encorajar nessa noite a mudar o rumo da história da sua vida. Quero te encorajar nessa noite a ter esse entendimento que o Senhor deseja fazer, mudar o entendimento dos seus filhos. Gu, por favor, Colossenses 3:17. Mas pastor, aonde que o Senhor deseja mudar a minha vida? Aonde que Ele deseja transformar a minha vida? Qual área? Em tudo o que fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Tudo o que você fizer, aprenda a dar graças ao Senhor. Na sua vida pessoal, Deus deseja gerar pureza e integridade. Sabe o que é integridade? Deus te deseja por inteiro. Algo inteiro. Deus não te deseja pela metade. Deus te deseja por inteiro. Um homem íntegro. Um homem e uma mulher puro. Com uma mentalidade inocente. Aliás, perdão. Uma mentalidade de pureza. O Senhor deseja agir na nossa família, onde nós venhamos gerar amor, respeito, fidelidade e uma liderança servidora. Sabe o que é uma liderança servidora?
é ser um líder que dá o exemplo com a sua vida. Não é um líder que só manda. Um líder que só manda, ele é um chefe, ele não é um líder. Olha o Evangelho Coach agora. Esse é o Evangelho Coach. O chefe, ele manda. O líder, ele dá o exemplo de como se faz. O que Jesus fez comigo e com você? Ele mandou ou deu o exemplo? Ele deu o exemplo. Ele se tornou o exemplo. Eu e você, sacerdotes da nossa casa, nós precisamos nos tornar o exemplo de Cristo dentro da nossa casa. As mulheres auxiliadoras precisam se tornar o exemplo de Cristo dentro da casa. Ele deseja ser o seu Senhor também, nos seus estudos e no seu trabalho. Mas como, pastor? Tudo o que fizerdes, quer comais ou bebais, façais para a glória de Deus. Como se fosse um culto para o Senhor. E assim é. Você, quando trabalha, quando você faz qualquer coisa, se você fazer com o entendimento que é para a glória de Deus, você estará fazendo com excelência. E fazendo com excelência mesmo sem entender, preste atenção. Tem uma historinha que Jesus contou, bem rapidinho, tem uma historinha que Jesus contou, aonde ele distribuía talentos. A um ele deu 1, a outro 2 e a outro 5. Ao que deu 5, quando o seu Senhor voltou, o que ele fez? Ele havia multiplicado os seus talentos. Quando você faz algo com excelência no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, tem uma lei que rege isso também. Se você fizer com excelência, o Senhor vai ver que você está fazendo com excelência e Ele vai multiplicar sobre a sua vida. Porém, o que fez com 2, fez também com excelência. O Senhor multiplicou os seus talentos. Porém, aquele que recebeu 1 talento, 1 dom, ele reteve aquele dom, porque ele temeu ao Senhor que voltaria um dia e ele não multiplicou aquele talento. E o que aconteceu? O Senhor, quando voltou, tirou aquele talento dele e deu para o que tinha multiplicado. Assim somos nós dentro da igreja muitas vezes. Às vezes Deus tira algo da nossa vida e a gente não sabe o porquê muitas vezes. Agora, aquele que aprendeu a fazer com excelência, está multiplicando os talentos, está multiplicando automaticamente, porque entendeu que há uma palavra que rege isso também. Tudo na vida, meus irmãos, tem uma palavra do Senhor que rege todas as coisas. Tudo. Tudo. Nós temos um manual da vida que é a palavra de Deus. Agora, nós muitas vezes não extraímos o que há de melhor na nossa vida, porque nós não entendemos o manual, não aplicamos o manual por completo na nossa vida. O Senhor quer ser o seu Senhor também, nos seus bens e no seu tempo. Pastor, mas comparando bens com tempo, existe algo mais valioso do que o tempo? Quando você faz algo por alguém, o tempo é algo mais valioso na face da terra, porque esse segundo agora jamais vai existir novamente. Que dia é hoje? O dia 9 de agosto, às 21h05, jamais vai existir. Então, quando alguém faz algo por você, alguém faz algo para você, ele está dando o que há de melhor para a sua vida. Ele está dando o seu tempo, o tempo dele, que nunca mais voltará a existir. Quando você dá o seu tempo para Ele, para Deus, você está falando: Senhor, o meu tempo te pertence. O tempo que jamais vai voltar a existir um dia na face da terra. Preste atenção. O tempo que jamais voltará a existir na face da terra, dia 9 de agosto, às 21h05 jamais vai voltar a existir na face da terra. Você tirou esse tempo para cultuar o Senhor. Você faz ideia o que é isso? Faz ideia o que é isso, igreja? Esse é o valor do tempo. Só que muitas vezes nós valorizamos o que tem valor monetário. Sabe o que Deus fez com o dinheiro? Ele colocou um ladrão para cuidar do tesouro do tempo. Colocou Judas. Colocou um traidor para cuidar das finanças, um dos 12. Bom, Fernando, você é fiel, não é ladrão não.
Você é uma bênção no nosso meio, glória a Deus. O irmão Fernando é o tesoureiro. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do irmão Fernando. Glória a Deus. Então quando alguém fizer algo por você, ele está doando o tempo dele. E quando você faz algo para alguém, quando você faz algo com entendimento, preste atenção, quando você faz algo com entendimento, como se fosse para Deus, sabe o que Deus está vendo? Olha lá o João, ele está fazendo aquela atitude, está tendo aquela ação, que nunca mais aquele tempo vai voltar na vida dele, como se fosse para Deus. É assim que Deus vê, igreja. É assim que Deus vê. Jesus, ele não quer ser apenas um passageiro de um mero carro, do nosso mero carro. Ele não quer ser o motorista. Ele quer ser o dono de todas as coisas, o dono da nossa vida. Ele quer ser o seu Senhor. A partir de hoje. Talvez você conheceu Ele um dia como socorrista. Talvez você conheceu Ele como seu Salvador um dia somente. Mas eu tenho uma notícia para os filhos que estão amadurecendo nessa casa. Que Ele deseja ser o seu Senhor também. Para que, preste atenção, para que Ele olhando para o filho, que sabe quem é o seu Senhor, que sabe que o seu Senhor em breve voltará, possa confiar os seus bens nas suas mãos. Não permita que Jesus seja somente o seu socorrista. Não permita. Sabe aquele que permite que Jesus seja só o seu socorrista? É aquele que não tem entendimento. Permita que Ele seja também o seu Salvador. Socorro bem presente Ele é nas horas de maior aflição. Ele é naturalmente, sem pedirmos. Ele vem. E eu quero te fazer uma última pergunta. Eu faço para mim. Existem áreas da nossa vida que o Senhor não reina? Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui em cima. Qual é a área do Senhor? Qual é a nossa área que Ele ainda não reina? Nessa noite, o Senhor estará mudando a história de muitos aqui nesse lugar. Sua vida jamais voltará a ser a mesma. Porque muitos estão entendendo que Jesus precisa reinar em todas as áreas da nossa vida. E eu quero te perguntar nessa noite: existe alguma área que Ele ainda não reina? Ele precisa de nós por inteiro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não posso perder a oportunidade. Quando você chega, Jesus é o Senhor, precisa ser o Senhor do nosso tempo, não é verdade? Quando você deixa de cultuar o Senhor por outra coisa, você está mandando um recado para Ele: olha, aquela outra coisa é mais importante que o Senhor na minha vida. Esse é o recado que Deus vê na sua vida. Quando você deixa de cultuar Ele. O culto de hoje, a palavra que Ele liberou hoje, jamais será a mesma. Jamais. Porque foi para aqueles que estavam dispostos. Aqueles que estavam aqui. Não são para aqueles que não vieram. Temos várias famílias viajando, glória a Deus. Tem que viajar, tem que fazer férias mesmo. Mas aqueles que simplesmente não vêm à igreja porque não quiseram, que decidiram fazer algo melhor aos olhos naturais, estão fazendo muitas vezes de outras coisas o seu Senhor. E isso é muito sério. Quando você chega atrasado no culto, sabe o que você está falando para Deus? Senhor, o tempo que é do Senhor eu estou reservando para outra coisa. Eu não agi responsavelmente com o meu tempo, gerindo e administrando o meu tempo. Chega atrasado na corte para você ver uma coisa. Se o juiz deixa você entrar, chega atrasado na corte um dia para você ver. Não entra. Nós precisamos entender que Jesus é o Senhor do nosso tempo.
Essa noite é a noite de entregar para Ele o nosso 100% da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida precisam do senhorio de Cristo. E se Ele ainda não é o teu Senhor, se Ele ainda não é o teu Salvador, levante a mão para mim, eu quero te ver. Existe alguém ainda? Alguém? Todos já são? Agora, se você tem alguma área que Ele ainda não é o teu Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero estar orando por você. Enquanto o louvor vai adorar o Senhor, você que deseja que Jesus reine sobre todas as áreas da sua vida, sabe, isso não é motivo de vergonha. Sabe por que Pedro mudou a sua história? Porque ele se quebrantou. Automaticamente ele se rendeu ao Senhor. O Senhor deseja ver homens e mulheres rendidos a Ele aqui nesse lugar. Homens e mulheres dispostos a se quebrantar diante da presença dEle, dizendo: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor em todas as áreas da minha vida. Sabe quanto tempo você tem lutado e dado murro em ponta de faca, muitas vezes? Quanto tempo você tem tentado com as suas próprias forças? E eu quero te convidar a sair do seu lugar, enquanto nós adoramos ao Senhor. E eu vou estar orando em nome do Senhor Jesus. Eu me rasgo. Não fique com vergonha. Quem tem vergonha é o diabo. Não deixe de receber o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei nada, fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver se eu passar. E se eu passar
Sabe, eu tenho visto o Senhor mudar a história de muitas pessoas. E vocês serão testemunhas do que o Senhor fará na vida de muitos aqui nesse lugar. Porque Ele mudou a tua história, Bia. Ele mudou a tua sorte. Ele mudou por causa da sua atitude. Ele mudou a sua história por causa da atitude de cada um de vocês que vieram aqui à frente. E muitos olharão para vocês daqui a um tempo e dirão: uau, quão grandes coisas fez o Senhor. Quão grandes coisas fez o Senhor. E como servo do Deus Altíssimo, eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Que todos tenham uma semana sobrenatural. Que o Espírito Santo possa falar ao seu espírito nessa semana. Que ao dormir você tenha uma noite com sono reparador, aonde você venha dormir o sono do justo todas as noites dessa semana. Que durante o seu sono você seja agraciado com sonhos proféticos. Que você seja agraciado, presenteado pelo Senhor com sonhos proféticos. A palavra do Senhor diz que Ele dá aos seus filhos enquanto nós dormimos. Que essa semana seja uma semana de liberações em todas as áreas da sua vida, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado, engrandecido, exaltado e edificado e conhecido sobre a vida de cada um de nós. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Não saia sem dar um abraço aí em 20 irmãos do seu lado e abençoar a vida dele em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.